A partir dessa aula, vamos compreender como funciona a organização da administração pública aqui no Brasil. Essa aula é introdutória e vai te explicar o federalismo aqui no Brasil. E isso é essencial porque, uma vez que a nossa administração pública não se encerra na União, mas também nos estados e municípios, é importante compreender que o Brasil é um estado federativo, como a própria Constituição menciona, República Federativa do Brasil. O federalismo iniciou nos Estados Unidos, quando as colônias norte-americanas em questão, elas estavam naquela preocupação de tornar um estado forte, ou seja, aquelas 13 colônias havia recebido a independência, eram recém-independentes e estavam gostando daquela independência e viviam em praticamente uma confederação. Naquele caso, uma confederação, qual é a diferença da federação para a confederação? Na confederação, os entes permanecem soberanos. Na federação, os entes integrantes desse estado não são soberanos. Exemplo, aqui nós temos, a República Federativa do Brasil e diferentes estados, Rio de Janeiro, Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Todos eles são autônomos, mas nenhum deles é soberano. Soberano é o Brasil. E no caso de uma confederação, os entes preservam a sua soberania, podem entrar e sair quando bem quiserem. Só que no caso dos Estados Unidos, percebeu-se que era interessante tornar aquele estado federal ao invés de manter a confederação. Ali, basicamente, todos mantinham a soberania. Contudo, o objetivo era tornar aquele estado ainda mais forte, a fim de tornar cada vez menor a chance de qualquer outra intervenção europeia aqui no continente americano. E então, lá nos Estados Unidos, houve o que se chama de federalismo centrípedo. O centrípedo porque levou o poder que antes estava espalhado entre as 13 colônias e uniu num único estado. Aqui no Brasil temos o chamado federalismo centrífugo, Centrífugo porque a distribuição da autonomia não foi algo como nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Estado confederativo, em que todos eram autônomos e soberanos, decidiu abrir mão da soberania em prol de um único ente. Aqui no Brasil, o que tínhamos era um Estado unitário, aquele que concentra totalmente o poder nas mãos de um só. Então, o poder é exercido por quem? Pelo imperador Dom Pedro I. E nesse caso, depois Dom Pedro I, posteriormente, Dom Pedro II, mas nesse caso, perceba que o poder estava concentrado na mão do imperador. E quando o Brasil decidiu lá em 1891 adotar o federalismo, esse federalismo foi centrífugo. Ele não, ao invés dele concentrar o poder todo para si, como aconteceu nos Estados Unidos, aqui no Brasil, aquele poder já estava concentrado no Brasil. Tanto autonomia quanto soberania estavam em apenas um único ente. Então, as antigas províncias se tornaram estados e esses estados passaram a ter autonomia. E aí, nesse caso, houve uma descentralização de toda a política. Isso foi essencial para o Brasil, porque é um estado muito grande e o estado unitário não conseguiria dar conta de regionalidades, porque o Brasil tem várias regiões, cada qual com uma diferença em relação a determinados problemas. E nisso houve essa descentralização política. E com isso, hoje é possível dizer que vai competir a União
a direção de matérias de interesse nacional, estados, matérias de interesse regional e município no tocante ao interesse local. Veja o que estabelece o artigo 1º da Constituição Federal. A República Federativa do Brasil, federativa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Pessoal, isso é uma grande característica da federação, que é a união indissolúvel, uma vez que seus entes não podem, eles não têm soberania, eles não podem o que? Sair da federação ou entrar, caso seja algum outro estado, quando bem querem. Isso não é possível, isso é impossível. Aqui no caso, nesse artigo 1º, já a vedação à secessão, tá? Não há possibilidade de secessão. E com isso, esses movimentos, e tem diversos movimentos, vocês devem conhecer um muito comum, que é o Sul é o meu país, que eles costumam fazer periodicamente um plebiscito que não tem valor jurídico, mais ideológico, e que mostra que muitas pessoas desejam, né, que o Sul venha a se tornar um estado independente. Esse desejo, diga-se de passagem, e meramente a título de curiosidade, não é algo novo, né? O Sul é meu país já existe há um bom tempo, e desde antes do Brasil se tornar o Estado Federal, o Sul já se sentia extremamente prejudicado, dizia que colaborava bastante com o Brasil, contudo não passava de uma estalagem. Ou seja, o Rio Grande do Sul se sentia um tanto preterido em matéria de retorno quanto aos tributos que pagava. Pessoal, tinha tributo até bragado em pé, para vocês terem ideia. Imagina, tributo para cada gado em pé. Enfim, mas não existe só o Sul é meu país não, tá? Tem o Brasília é o meu país também, tem movimentos separatistas em São Paulo, Nordeste. Enfim, e nisso você verifica que há possibilidade deles até questionarem esse desejo, mencionarem, liberdade de expressão está aí para isso, o desejo de se separar do Brasil. Contudo, enquanto a Constituição de 1988 existir, isso é impossível, em virtude de ser um Estado federal. E isso, inclusive, é cláusula pétrea, de acordo com o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Isso não vai ser alterado nem mesmo por emenda constitucional, formado pela União Indissolúvel, Estados, municípios, Distrito Federal, e é um Estado democrático de direito. Olha só aqui, a forma federativa é cláusula pétrea. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, estabelece que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado. E o que isso quer dizer? Quer dizer exatamente que, enquanto essa Constituição existir, não há possibilidade de haver um movimento separatista. E esse federalismo vai distribuir competências, vai distribuir autonomia entre os entes federados. Eles só não têm soberania, contudo, autonomia cada um tem. Logo, estados, Distrito Federal e municípios possuem autonomia. Eles vão ter autonomia administrativa, autonomia financeira, ou seja, eles podem criar receitas, eles possuem capacidade de legislação, que é uma autonomia normativa. Perceba que até mesmo nos estados existe o que? Constituição estadual. No município existe lei orgânica, ou seja, isso tudo está com base na autonomia do município, do estado, do Distrito Federal, de elaborar as suas respectivas legislações. Aqui nesse ponto, no caso, como eu comentei com vocês, eu não vou repetir a respeito da proibição de secessão, né, que eu comentei com vocês ainda agora, para não ficar repetitivo. A soberania é um elemento muito importante na federação, mas nunca confundam com a autonomia. Quem tem soberania aqui no Brasil é a República Federativa do Brasil. A União Federal é soberana, contudo, os estados eles não são soberanos, são autônomos. E
Com base na falta de soberania, os estados e municípios precisam obedecer ao poder central. Essa soberania, ela vai ser exercida de forma una e indivisível. Ah, Simone, mas a Constituição Estadual existe? Sim, existe, mas isso nunca vai permitir o Estado, por exemplo, quem é soberano pode fazer o que quer. Então, nesse caso, quem é que vai celebrar um tratado internacional? Gente, quando a União celebra o tratado internacional, o presidente da República vai, assina, ratifica um tratado internacional, ele obriga todos os estados, todos os municípios. Ou seja, essa soberania, ela vai acabar gerando obrigações para seus respectivos estados e municípios. Nesse ponto, ela não é dividida com os estados, ou seja, você não vai ver o município do Rio de Janeiro, estado de Minas Gerais assinando um tratado internacional, em virtude da unidade e indivisibilidade da soberania, que é uma característica da União, da República Federativa do Brasil. E então, vale destacar que esses estados, eles até podem vir a influenciar nas decisões da União. Como, Simone? Por meio do Senado, inclusive. O Senado representa os estados, enquanto a Câmara dos Deputados representa a população. Nisso, quando há formação de uma nova lei, por exemplo, o Senado Federal, que representa os estados, acaba que mostra que os estados influenciam nas decisões futuras da União com base nas leis que são criadas. E dentre as características desse Estado Federal, que no caso é o Brasil, existem competências próprias e exclusivas. Vocês podem ver na Constituição que existem assuntos que são de competência exclusiva da União, artigo 22 da Constituição Federal. No artigo 25, temos assuntos que são específicos dos estados e no 30 dos municípios. Ou seja, existem competências próprias e exclusivas para cada ente federativo. O Distrito Federal tem uma característica peculiar, porque ele não é um estado. Então, quando você fala assim, Distrito Federal é um estado. Não, não é. Distrito Federal é Distrito Federal. Só é um ente federativo diferenciado que reúne características estaduais e municipais. E um detalhe, Brasília não é a mesma coisa que Distrito Federal. Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás, eu vou deixar o link, esse vídeo está no meu canal do YouTube, mas foi uma pesquisa que eu fiz em 2018. Pessoal, não repare no vídeo, eu era novinha, eu tinha um cabelão, assim, e tava doente, inclusive, na época do vídeo, eu tava doentinha, gente, nossa senhora. Uma gastrite horrível, então não repare na minha beleza estranha do vídeo, tá? Só ouça o que eu falo a respeito da diferença entre Brasília e Distrito Federal. Simone, qual é a capital? É o Distrito Federal, é Brasília. A capital é Brasília, não é o Distrito Federal. Então, voltando aqui para passar essa questão da curiosidade, também cada ente federativo precisa de autonomia financeira. Pessoal, inclusive, apesar dos estados, municípios, União terem suas respectivas características de competência própria, terem competências específicas de legislação, tem situações lá no artigo 24, por exemplo, em que a competência para administrar é concorrente. Ou seja, essa competência, ou melhor dizendo, é competência comum, que a gente usa o termo concorrente quando a gente fala de legislação, mas a competência é comum em matéria de administrar, como você pode ver no artigo 24 da Constituição Federal. E essa capacidade de administrar demanda o quê? Uma certa autonomia financeira. A gente não pode administrar nossa casa, por exemplo, com o dinheiro dos nossos pais. Ah, professora, mas eu faço isso. Tranquilo, quem dera se eu pudesse fazer isso também.
Ah, não dá, gente. Então eu tenho que cuidar dos meus custos. Então o que eu faço? Lanço o curso para poder sustentar os boletos aqui de casa. Obrigada por ter comprado esse curso, tá? E, enfim, voltando. E nesse ponto, a autonomia financeira é essencial para que haja a administração da coisa pública de cada um dos entes federativos. Como o Estado poderia legislar, como o Estado poderia administrar se não tivesse autonomia financeira? Então acaba que tanto Estado, municípios vão ter, por exemplo, possibilidade de instituir determinados tributos. Tem tributo que é municipal, tributo estadual, e isso vai gerar receita que vai dar autonomia financeira para eles. Fora as questões de repasse, que já ultrapassam um tanto a seara do direito administrativo e já entra na seara do direito tributário. E esse Estado federativo é descentralizado. E como assim? Não há centralização do poder. Aqui nós temos, né, a tripartição dos poderes, ou seja, temos o poder executivo, legislativo e judiciário, exceto no município. No município temos a bipartição de poderes, que é poder executivo e poder legislativo. Não existe poder judiciário municipal. Simone, mas eu vi no site comarca de Araruama, comarca de Nova Iguaçu, de Belfor Roxo. Gente, isso aí é mera questão de organização judiciária. Você está diante do poder judiciário estadual do Rio de Janeiro e não de poder judiciário municipal de Nova Iguaçu, Belfor Roxo. Ou seja, município não tem poder judiciário próprio. Ele é vinculado ao poder judiciário estadual. Enfim, o Estado federativo é descentralizado e tem como característica a superposição, ou seja, a existência de ordens jurídicas diferentes, como a ordem jurídica federal e a ordem jurídica estadual, a qual vai ser emanada pelos seus respectivos Estados-membros. E com tudo isso, já que estamos falando de tanta autonomia para legislar, autonomia financeira, para que tudo isso? Por causa da administração pública. Para manter a administração pública de cada ente federativo funcionando. Como a gente vai administrar se a gente não tiver autonomia e nem dinheiro? Impossível. Então, é claro que o Estado federal vai ter como característica justamente essa autonomia para os seus entes federativos, a fim de manter a administração pública nesses entes federativos. E como a gente verifica, esse Estado federativo vai distinguir o poder central e o poder dos seus integrantes. E agora, a função administrativa vai fazer com que cada ente, então, possa vir a gerir os seus respectivos interesses e os interesses dos seus administrados. Quando falamos em administração pública, podemos verificar dois sentidos, que é o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quanto ao sentido objetivo, gente, isso é muito fácil de decorar. Objetivo tem a ver com ação, subjetivo tem a ver com pessoa. Então, no sentido objetivo, quando falamos em administração pública, estamos falando sobre a atividade, né, a tarefa, a função administrativa. E todos os poderes exercem função administrativa, como a gente comentou na aula sobre funções típicas e atípicas. No caso, a atividade administrativa acaba sendo residual. O que não é legislativo de edição de lei ou ato normativo e o que não é aplicação do direito, que é atividade jurisdicional, acaba sendo atividade administrativa. E quanto ao sentido subjetivo, estamos falando sobre órgãos e pessoas, tá? Os quais vão desempenhar a função administrativa. O sentido objetivo, atividade.
subjetivo, órgão e pessoa. Você conseguiu entender características do Estado federativo e como funciona a importância, né? E como é importante a administração pública nesse tipo de Estado federativo? Se você ficou com alguma dúvida, você pode escrever aqui nos comentários ou mandar para mim uma mensagem no direct do meu Instagram, que é o @SimoneAlvarezTCC.